corpo e invadiu o planeta. Mas a gente estava falando, ou temos falado nesse dia, tem até um musical aí sobre a Rua Azusa. Eu fui lá ver o musical e o que veio no meu coração foi tremendo o que aconteceu lá. Foi muito forte o que aconteceu na Rua Azusa. Isso invadiu o mundo inteiro. As pessoas que saíram de lá saíram para pregar no mundo inteiro. Saíram para ser avivalistas, outros missionários, outros profetas, outros apóstolos, outros evangelistas, outros mestres, outros pastores, e milhares de ministérios surgiram a partir da Rua Azusa, a partir do avivamento que houve na Rua Azusa. De fato, o mundo conheceu algo transformador, que modificou a vida de muitas pessoas, porque, como eu disse, isso foi para muitas nações. Mas uma coisa que veio no meu coração foi o seguinte: nós não podemos viver do passado. Não podemos viver daquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu foi muito tremendo. Nós podemos tê-lo como um memorial. Diga, memorial. Memorial. Como memorial. Isso sim. De memorizarmos, né? Memorial é isso. Você vai memorizar aquilo que aconteceu e pode até falar de vez em quando aquilo que aconteceu. Mas o importante é o seguinte: nós sabermos muito bem, isso está muito bem claro no nosso coração, que nosso Deus é multiforme sabedoria. Por ser um Deus multiforme sabedoria, sempre Ele quer fazer algo novo. Porque quando somos nascidos de novo, nós vivemos em novidades, nós vivemos para as coisas novas que Deus preparou. E eu não posso acreditar, e eu não acredito mesmo, e você também não vai acreditar nisso, que Deus só fez aquilo e não fez mais nada. Apesar de que surgiram, depois da Rua Azusa, muitos avivamentos, e até, vamos dizer assim, ameaças de avivamento, como em Pensacola, como em Toronto, como na tribo Zulu, lá na África, como em alguns lugares da África, alguns lugares da Europa, teve coisas que aconteceram. Apesar que nada se comparou com o que teve na Rua Azusa, mas eu quero dizer uma coisa: Deus tem muito mais para fazer do que fez lá naquele tempo. Porque a tendência é Deus fazer sempre coisas maiores do que Ele já fez. É assim que você vê na própria palavra de Deus, naquilo que aconteceu com os homens de Deus aqui, nos acontecimentos que se manifestaram naquele tempo, e eu digo também desde a igreja primitiva, muitas coisas aconteceram. Então Deus tem algo grande para fazer. Diga para quem está do teu lado: Deus tem algo grande para fazer. Mas, entretanto, todavia, eu preciso alertar a sua vida. Se você abrir o YouTube hoje, eu não queria falar nisso, mas eu preciso falar porque eu também funciono como um atalaia. Atalaia é aquele que alerta, aquele que avisa, aquele que toca a trombeta. Aquele que avisa que algo bom não está vindo. Ou aquele que avisa: olha, Deus vai fazer, mas se você se converter, se você voltar aos caminhos do Senhor, se você buscá-lo, Deus vai fazer. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Buscai-me, ou seja, clamar enquanto eu posso ouvir. Buscai-me enquanto estiver perto. Então tem vários versículos que falam a respeito disso. Mas Deus tem coisas grandes para fazer, você não entende? Você não entende isso? Você não crê nisso? Então eu estava falando do YouTube, você vê milhares e milhares de mensagens hoje. Só que, em tudo aquilo que se ouve, tem muita coisa falsa no meio daquilo. Porque o inimigo é sorrateiro, ele vai querer enganar aqueles que estão dentro, não aqueles que estão fora. E quanto mais vidas ele puder tirar de Deus, puder tirar da igreja ungida e verdadeira, ele vai fazer. Porque quando você é uma pessoa ungida, você vai ser um problema para ele. Quando você é uma pessoa ungida, ele não vai conseguir te deter. Amém? Amém. E quando existe um ministério ungido, uma igreja ungida, também ele não vai conseguir deter. Mas a unção verdadeira. Amém, amados? Você está bem hoje? Você está legal aí? Tudo bem? Você quer me ouvir? Amém. Ok. Porque eu quero falar para você. Eu quero pregar para você.
Eu quero que você seja edificado. Então, gostaria que você abrisse em 1 de João, capítulo 2, versículo 27, porque ali vai falar de unção. E eu quero que você seja ungido. Porque o que faz a diferença na tua vida, ou na nossa vida, é a unção que nós temos. Não é outra coisa. Não pensa que, tá bom, eu vou no culto, é importante você vir no culto, eu vou falar sobre isso. Você congregar é muito importante. Mas isso não basta. Você vem aqui, você aprende algumas coisas, você ouve palavras importantes. Você é até curado quando você está enfermo, amém ou não? Quantas pessoas foram curadas, têm sido curadas aqui? Muitas. Mas só isso não basta. A nossa vida precisa estar pautada nas coisas de Deus. Precisa estar pautada numa busca, numa vontade de se santificar, porque sem santificação ninguém verá Deus. E como atalaia, as palavras que Deus tem dado nesses últimos tempos são palavras sobre a respeito de que Ele está voltando, Ele está vindo. Tá, peraí, vamos ler lá primeiro, depois eu continuo aqui. 1 João 2, 27, pode abrir lá. Você vai ter que prestar atenção naquilo que eu vou dizer, amém, amados? Amém? E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Está falando de unção. Então imagina você vendo uma mulher derramando azeite numa frigideira, numa botija, ou numa vasilha, numa panela. Isso é unção. Amém? Unção é algo que está vindo, que ele está dizendo aqui, que vem de Cristo, vem dele, vem do alto. Mas ele fala uma coisa, e diz que fica em nós, porque é verdadeira. Mas fica se você acalentar, se você permanecer, porque aqui diz assim nele permanecei. Não é não permanecendo que a unção vai ficar em você. Ela pode vir porque você buscou, porque você quis, porque você adorou, você amou, você orou, a unção vem em você. Mas de repente ela pode sair, e quando ela sai imperceptivelmente. O Espírito Santo chega com poder, mas ele sai de mansinho. Amém? Você está entendendo? Ok. Mas uma coisa aqui que eu quero me deter, nós vamos nos deter nisso, é verdadeira. E é verdadeira e não é mentira. Por que ele teve que colocar isso aqui? Por que o apóstolo João teve que colocar que ela é verdadeira e não é mentira? Porque tem a mentirosa. Tem a unção falsa. Tem aquilo que é um encantamento. E o que eu quero dizer, como eu estava dizendo aqui, e tem milhares de mensagens pelo YouTube, mas você não sabe se aquilo é falso ou verdadeiro. Como é que você vai saber? Se você não tiver ungido. Se você não tiver um discernimento capaz de saber se aquilo é falso ou verdadeiro. Porque você não sabe lá quem está pregando, você vê que é uma pessoa pregando, mas você não sabe se é uma pessoa que tem unção. Porque a verdadeira, ela tem o poder transformador. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Tem o poder de realmente transformar uma pessoa. Porque a verdadeira é aquela que você está nele. E você não tem nada que faz mesclar aquilo que você tem. Porque não adianta, carne com espírito não combina. Não combina. Porque o espírito não vai estar com a carnalidade. O poder de Deus não vai estar com a carnalidade. Agora, você pode pegar a palavra de Deus, as escrituras, e fazer o que você quiser com ela. Até provar que o diabo pode ser salvo. E não está, ele já está condenado. Foi condenado na cruz. A prisão eterna, depois ao lago de fogo e enxofre. Amém, amados? Amém. Então, veja bem, não tem como. Mas tem muita gente que pega a palavra, pega textos da palavra e modificam
para falar aquilo que interessa à carne dele. E quantas pessoas estão sendo seduzidas por isso? Porque hoje, amados, tem muita gente que não está vindo na igreja, vou te provar que tem que vir na igreja. Não está vindo porque pode ouvir uma mensagem pelo YouTube. Eu pego uma mensagem lá no YouTube do fulano de tal e eu vou ouvir. E aquilo também vai ser bom. Eu não preciso ir na igreja. É uma anedota do diabo. O diabo é sujo. Você precisa congregar, amém? Porque aqui você vai entender que você pode realmente receber uma unção. Aqui você pode entender que há um calor do Espírito Santo e que você vai te dar ímpeto para você buscar Deus. Quantas mensagens que eu tenho dito que você precisa buscar Deus. Você precisa investir tempo em buscar, em orar. Amém ou não? Amém. Então, muita coisa que tem por aí é falsa. Por isso que ele está dizendo, tem a mentirosa e tem a verdadeira. E hoje, a mentirosa, ela é mesclada com alguma coisa verdadeira. Mas é mentira, porque meia verdade é mentira. Amém ou não? E meia mentira também é mentira. Como é que faz? Nesse mundo cibernético que nós estamos vivendo, nesse mundo onde a informática e toda a tecnologia de mídias é uma coisa absurdamente muito vasta. Você pode ouvir um monte de bobagem, como você pode ouvir coisas boas. Por isso que Jesus falou, ele alertou a respeito desse tempo que viria. Que se o diabo, se possível, enganaria até os eleitos. Tem o escolhido, e dentro das escolhas, tem os eleitos dentro da escolha. Amém? Eu quero declarar que você é eleito, em nome de Jesus. Porque nesse ínterim iam surgir muitas coisas falsas e mentirosas, como a unção mentirosa, com pessoas que têm muita erudição, então ela vai falar muitas coisas, e ela pode habilmente ela distorcer e deformar a palavra de Deus para levar para aquilo que ela quer. E aí vai uma multidão junto com aquilo, amados. Hoje em dia, os dias estão difíceis mesmo, mas a própria palavra de Deus já avisava em 2 Timóteo, capítulo 3, que os últimos dias seriam tempos difíceis. E uma das coisas por causa disso, por causa da falsidade, da mentira que haveria de vir nesses dias. A falsa unção. E eu quero que você tenha a unção verdadeira, amém, amados? Amém. A unção que realmente te modifica, e você, através dela, pode modificar a vida de muitas pessoas. Porque não adianta, sem a unção, não podemos fazer muita coisa. Como eu tenho clamado a Deus por causa disso, para que você entenda e para que você busque realmente a face de Deus para ter a verdadeira unção na sua vida. Assim, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, porque você pode ser um empresário ungido. Sobrenaturalmente, um empresário sobrenatural. Você pode ser um trabalhador sobrenatural. Você pode ser uma dona de casa sobrenatural. Você pode ser um estudante sobrenatural e mudar a vida de muitas pessoas lá na sua faculdade. Amém, amados? Você pode ser uma pessoa que anda nessa terra sobrenatural, ungida. E a pessoa ungida, ela atrai pessoas para ela. Pessoas param para ouvir, porque ela está ungida. A unção é uma coisa palpável, não é uma coisa que é uma coisa subjetiva, não tem nada a ver com isso, não é surreal, é uma coisa real. Por isso que as roupas de Paulo curavam os enfermos e expulsavam demônios, porque como a unção está no corpo, a unção se transmitia para a própria roupa dele, e eles pegavam a roupa dele, corriam para as pessoas que estavam enfermas, porque ele não podia estar em todos os lugares, e lançavam as roupas sobre as pessoas enfermas e elas eram curadas. Ou elas lançavam as roupas sobre pessoas que estavam endemoniadas, oprimidas, e os demônios fugiam. Acho que eu estou falando em indiano aqui. Estou falando em indiano. Está entendendo? Você quer ser ungido? Amados, quando Jesus voltar, quando ele vier, ele vai dizer para uns: nunca vos conheci. Não vos conheço. Porque as pessoas que ficarem
é isso, é como se ele estivesse dizendo isso para essas pessoas. Ah, cadê? E agora? Não os conheço. E para aquelas que subirem? Ah, eu estou vendo a unção na sua vida. Estou vendo a minha luz aí. Eu estou vendo o meu DNA. Você é ungido, então você sobe. Amém? Porque é lógico que é isso. Sabe por quê? Vou te dizer. Aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz, bom, vai lá, põe lá, Carol. Olha o que diz. Por que diz isso aqui? E por que muita gente não lê isso? Quantas vezes você já ouviu alguma pregação que tem esse versículo? Quantas vezes? Aí, por aí, no YouTube da vida. Ou em algum outro lugar. O mesmo Deus da paz vos santifique completamente. Diga completamente. Porque se nós não estivermos santificados completamente, não subimos. Amados, eu estou falando isso porque algo vai acontecer. É impossível que não aconteça algo. A criação está gemendo. A criação que eu digo, não só aquele que é criatura ainda, porque não se tornou filho de Deus, porque a palavra muitas vezes não chegou a ele ainda, e ele ainda não foi transformado, então ele ainda é uma criatura, ele não é um filho de Deus legítimo, que nasceu pelo Espírito e pela palavra. Então, lá em Romanos capítulo 8, 19, diz isso. A criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus, para serem revelados a eles, são aqueles ungidos. Não é outro. Uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, ela pode ouvir 1000 YouTubes. Mas se a unção não chegar nela, se o Filho de Deus ungido não chegar nela, ela não vai ser transformada como ela precisa ser transformada e se tornar também um filho de Deus. Então, a criação, não só as pessoas como criaturas, que ainda nos converteram, mas também a própria criação, os animais, a natureza está clamando, está gemendo. Por que você está vendo terremotos, maremotos, tsunamis, ciclones, tufões? Por que nós estamos vendo isso nesse tempo? Essas chuvas que nunca choveu como choveu, porque nós estamos no mês de outono, nós estamos no tempo do outono, sim ou não? E nunca choveu no outono como tem chovido agora. Nunca. Prédios estão caindo lá no Rio de Janeiro, um aguaceiro, um negócio terrível. Em Moçambique, mais de 800 mortos. No tufão, no ciclone que teve lá. Mais de 1000. É que eu tinha chegado até 800. Ele fala, mais de 1000 pessoas morreram. As praias cheias, amontoadas de mortos que o mar devolveu. Já pensou? Quando que você viu essa cena na sua vida e que nós estamos vendo agora, amados? A influência das explosões solares que está causando um grande e terrível dano no clima aqui na Terra. Mas como? O que eu tenho a ver com as explosões solares? Isso é o pecado. É o pecado. Você não sabia, não? É o pecado. É do jeito que está a Terra. Paulo falou que o mundo é tenebroso. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Lá em Efésios 6,12. Olha, a nossa luta é contra as hostes do mal neste mundo tenebroso. Sejais astros no meio de um mundo tenebroso e corrompido. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando até aqui? Agora eu não continuei, né? Você já leu lá, não é para... Bom, às vezes não é para pôr, porque você vai na minha frente, não pode. Amém, amados? Vos santifica em todo o vosso espírito, alma e corpo. Por isso que a unção também está no corpo. Aleluia. É o que está falando. Sejam plenamente conservados, porque a unção conserva uma vida. É a mesma coisa que a gordura conservava os alimentos, não é? O Dirceu pode falar isso. Que a nossa avó, bisavó, colocava os alimentos, não tinha geladeira naquele tempo, colocava na gordura. Até conservas. Então, e aqueles alimentos eram conservados, porque estavam na gordura. Quando você vê gordura escrito na Bíblia, está falando de unção.
A unção conserva a sua vida. Conserva até o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. A unção conserva a tua mente sã. A unção conserva o teu espírito são. A unção conserva a tua alma sã. Para aquele dia, porque diz assim, conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Tem muita gente dormindo e vai ficar aí. Santo Deus. Olha, eu resolvi pôr a minha vida em ordem em muitas coisas. Eu tenho estado angustiado, você não calcula, muito angustiado. Porque quanto mais você busca, você vai sentindo asco de muita coisa. Meu Deus. Se aqui está falando conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus, por que é isso? Porque não, senão ele colocaria outra coisa. Aqui ele não está falando, olha, mais ou menos. Olha, não precisa tanto, não vamos exagerar, como muita gente fala, não tem nada a ver, não pega nada. Não pega nada. O que você está vendo hoje é mais entretenimento que outras coisas. A unção verdadeira você pouco está encontrando com ela. Mas tem algo que vai acontecer, que vai mudar essa história. É impossível que não aconteça alguma coisa de tão alarmante no planeta que faça as pessoas virem correndo para o Senhor. Alô? Eu tenho pensado muito naquele negócio do grito. E à meia-noite ouviu-se um grito. Que grito será esse? O que será isso? Já parou para pensar nisso? Por que um grito? É algo que vai acontecer na terra. Não é algo que você vai ouvir do céu. Vai ser um sinal da terra. Porque hoje eu ministrei lá e uma das coisas que foram ditas é o seguinte. Para acontecer algo no reino espiritual, ele é movido por algo que acontece aqui. Por isso que Jesus disse para Pedro, eu vos dou as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. O céu é reino espiritual. Amém, irmãos? É algo que você faz aqui que mexe no reino espiritual. A tua busca incessante, a face de Deus, vai mexer no reino espiritual. Amém, amados? O sinal na terra move o reino espiritual. Então, esse grito é algo que vai acontecer no planeta. Que vai alarmar. Vai trazer um alarde, um alarma. E as pessoas vão começar a correr. Vem aí o noivo, saiu o seu encontro. Porque diz lá, e à meia-noite ouviu-se um grito. O que será, Éder, esse grito? Eu mais ou menos sei, mas não vou falar. É uma guerra que vai eclodir. É algo que vai acontecer de tão forte que as pessoas vão correndo para a igreja buscar. As igrejas vão estar abarrotadas. Outro dia eu declarei profeticamente que muitos vão querer entrar, mas não vão conseguir, tamanho a multidão que vai ter. Mas só que, naquele momento, vão ter os ungidos e vão ter os não ungidos. E aí? Porque é o que fala lá. E uma não tem azeite, a outra não tem azeite. Uma tem unção, que azeite é unção, diga unção. Unção. E a outra não tem unção. Vai lhe faltar unção. E a que não tem unção vai ficar, e a que tem unção vai subir. Eu não estou falando isso para te assustar, mas eu estou falando isso para você buscar. Amém? Amém, amados? Amém. Olha o que diz aqui. Bom, vamos lá ver um fato que aconteceu com Jesus em Mateus capítulo 16, a partir do 13 ao 23. Aleluia. Eu quero que você seja ungido. Amém. Você sabe que a unção verdadeira te traz algo chamado incorruptibilidade. É como se tua mente se tornasse viva. Teu espírito vivo, ele é vivo, mas tudo bem. Ele se tornasse mais vivo ainda. Tua compreensão se tornasse muito mais sensível
para as coisas que você não deve fazer e para as coisas que você deve fazer, o teu caminhar se torna mais íntegro. A unção faz isso, ela provoca isso na nossa vida. A unção faz com que você se aproxime muito mais de Deus e queira muito mais Deus, amados. Quem será que está buscando veementemente Deus? Quem será que está orando como precisa orar? Eu estou falando no geral. Quem está se entregando a Cristo como precisa se entregar? Quem é que está se dando a Deus como nós precisamos nos dar? Amados, como tem sido o teu dia? Você tem pensado no teu dia, pelo menos, nas coisas de Deus, nas coisas lá do alto? Você tem buscado quando você se levanta? Ou quando, de repente, você é acordado na madrugada? Será que Deus não está falando alguma coisa, não? Porque Ele dá o sono, mas Ele também tira o sono. Por que Ele tira o sono? Para que você o busque. Você tem ofertado o que você pode ofertar? Ou aquilo que, ou uma sobra? Porque isso também faz a diferença, amados, eu estou falando sério. Você tem jejuado. Porque o jejum faz com que você se aproxime de Deus. Faz com que você se torne menos carnal e você se torne mais sensível à voz do Espírito. Faz com que você ouça mais a Deus. Amados, eu estou bradando mesmo porque é necessário. Meu Deus. Agora eu estou falando que a unção te causa manifestação de incorruptibilidade. Te prepara para a imortalidade. Isso é sério. Como eu falei, as que vão subir, as que vão estar ungidas, a igreja ungida. Aqueles que estiverem cheios de azeite está cheio de unção. Jesus, de repente, no meio da caminhada dele, ele decidiu que era um momento. Por que ele discerniu? Porque ele estava ungido. Amém, irmão? Quando você está ungido, você discerne as coisas de Deus, com muito mais facilidade. Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, pode pôr lá. Interrogou os seus discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Bom, o que Jesus estava fazendo aqui era provocar uma declaração deles. Quando ela fosse provocada, ela ia ser dita. E quando ela fosse dita, Jesus ia discernir o seguinte: agora é hora de eu ir para Jerusalém. Sabe onde Jesus estava? Aqui diz, né, que falei aqui no primeiro versículo, no versículo 13, na região de Cesareia de Filipe. Onde ficava essa Cesareia de Filipe? Lá perto da fronteira da Síria, onde hoje é chamada das Colinas de Golã. Você já ouviu falar nas Colinas de Golã? Nesses dias está se falando muito, porque o próprio Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, declarou as Colinas de Golã como sendo território de Israel mesmo. Aí houve uma balbúrdia por causa disso, os países árabes falaram um monte de coisa, mas é mesmo de Israel. Amém, amados? Amém. Então não tem jeito. Então, essa Cesareia de Filipe ficava nesta região. Jerusalém distava mais ou menos em torno de 130 quilômetros. Então, quando ele decidiu lá na frente, nós vamos ler aqui, ele decidiu: agora eu vou para Jerusalém, tal, sofrer na mão dos anciãos, sacerdotes, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele tinha que fazer uma caminhada, uma empreitada de 130 quilômetros naquele tempo, a pé. Que a maioria a pé, não sei se tinha cavalo na história, mas acho que não tinha. A maioria da trajetória foi feita a pé. Só quando ele chegou perto de Jerusalém que ele mandou buscar o jumentinho. Então, isso é uma prova que eles estavam a pé. Amém? Então, Jesus ia passar mais ou menos por 11 cidades. A última, a 12ª, seria Jerusalém. Ele ia passar em cada local que ele passou, ele deixou uma marca de poder. Amém, amados? Amém.
passou por Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Caná, o próprio Nazaré, onde ele era oriundo, onde ele morou, Tiberíades, Naim, olha quantos lugares. Naim, quando ele passou lá, ele ressuscita o filho da viúva. Amém? Cada lugar que ele passava, acontecia algo forte. E ele foi indo. Tiberíades, Cafarnaum. Não é que ele passou e foi indo, foi embora. Não, ele parava. Às vezes ficava 1, 2 dias, 3 dias. Tanto é que quando ele passou em Samaria, eles foram buscar pousada lá, está em Lucas capítulo 9. Vamos ver se tem pousada. Como eles viram que eram judeus, eles não quiseram alugar nenhuma pousada. Então Jesus teve que acampar em algum lugar. E cada lugar foi algo tremendo. Por exemplo, quando ele passou por Sicar, que é uma cidade samaritana, foi quando ele se encontra com a mulher samaritana e ele prega para ela. Ela se converte, ela vai lá na cidade e fala: olha o Messias, esse que eu falei com ele agora ali, perto do poço de Jacó. Vamos lá conhecê-lo. E ali eles vão até Jesus. Jesus fica ali 2 dias em Sicar, na Samaria, e prega para eles, e eles mesmos falam, porque, veja bem, os samaritanos não se davam com os judeus e vice-versa, mas os próprios samaritanos também esperavam pelo Messias. Amém? Eles sabiam que o Messias viria. E aquele povo que, para quem Jesus pregou lá na cidade de Sicar, eles se converteram, muitos, uma grande parte se converteu e falaram assim: verdadeiramente esse é aquele que haveria de vir, esse é o Messias, e creram nele. Amém? Aleluia. Amado, cada lugar foi um arraso, coisas aconteceram, e o penúltimo lugar foi Betânia, que o último seria Jerusalém. Amém? Ele passa por Jericó, cura o cego. Olha, cada lugar acontecia algo. E cada lugar, conforme Jesus ia indo, ele ia em direção à unção de glorificação. Diga glorificação. Glorificação. Eu vou te provar que a unção, uma coisa que traz incorruptibilidade para nós. Glória a Deus. Aleluia. Então, ele está passando em Jericó, está entrando em Jericó, melhor dizendo, e tem um cego lá na porta, e quando ele sabe, ele ouve: quem é esse que está passando? É Jesus. Ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai gritando, e os discípulos mandam ele ficar quieto. Aí Jesus falou: traz ele aqui. O clamor fez Jesus parar por ele. Amém? Aleluia. O clamor traz revelação de Cristo na sua vida. Amém ou não? Amém. Clama-me a mim e responderei-te, anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Quanto mais você clamar, mais respostas você vai ter. Porque você fala, você ora, você muitas vezes é tagarela com Deus, e você pensa que Deus também não quer falar contigo. Deus vai responder muitas coisas. Amém, amados? Amém. Aleluia, porque é isso mesmo. Eu duvido que se você começar a buscar, Deus não vai te responder muitas coisas. Lógico que vai, porque Ele quer falar contigo. Ele quer te revelar coisas que você ainda não sabe, porque como Ele falou lá para Jeremias. Amém? Amém. E ali, Ele cura os cegos de Jericó. O que você quer? Eu quero ver, tá bom. Seja feito conforme a tua fé. E ele viu. Ele viu, largou tudo para trás. Porque o encontro verdadeiro e genuíno com Jesus faz você lançar tudo para trás. Ele lançou aquela capa onde ele pedia esmola, ele lançou e deixou aqueles restos de dinheiro ali, e foi seguir Jesus, e foi saltando, seguindo Jesus. Aleluia. E aí ele chega em Jericó, o que acontece? Está lá Zaqueu em cima da árvore, querendo ver Jesus, porque é da baixa estatura, e Jesus vai em direção a ele, porque vê o coração dele. Este homem quer me ver, ele quer me conhecer, eu vou até ele. Olha, o Zaqueu convém hoje, como é que sabia o nome dele? Zaqueu, desce daí. Será que Jesus já o conhecia? Eu tinha falado alguma coisa? Talvez não, mas foi revelação mesmo. Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ir na sua casa, me pousar na sua casa, jantar na sua casa. Ele foi lá e jantou na casa de Zaqueu. De repente eu falo assim, disse: amanhã me convém jantar na sua casa. Mas deixa passar os dias de propósito. Amém? Estou brincando. E ali na casa de Zaqueu, o que acontece na casa de Zaqueu? Ele salva Zaqueu. Aconteceu algo extraordinário. Olha, realmente,
eu dou metade dos meus bens ao pobre. Metade ele ia dar mesmo, porque ele falou, Jesus estava ali. Amém, amados? Amém. Então, muitos pobres foram supridos naquele tempo, por causa da conversão de Zaqueu. Aleluia. Eu não teve dúvida, metade eu dou para os pobres. E se eu fiz mal a alguém, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Uma pessoa para fazer isso, porque ela se converteu. Porque ninguém faz isso sem mais nem menos. Faz porque se converte, porque reconhece o que aconteceu na vida dela. Aleluia. Amados, como está difícil para muita gente entender o que é salvação, o que é redenção, o que é libertação, o que é estar Cristo na vida dela. E Zaqueu não perdeu tempo, agora é a minha hora. E verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Aí Jesus se levanta e exclama: hoje houve salvação nessa casa. Aleluia. Porque este também é um filho de Abraão, e Deus, e o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Ah, meu Deus. Olha cada coisa que aconteceu. E aí, o que acontece? Ele entra em Jerusalém, vai no templo, olha tudo em volta, para ver se os próprios sacerdotes o recebiam como Messias. Ele deu ainda uma oportunidade, apesar de quando ele estava chegando no Monte das Oliveiras, ele chorou sobre Jerusalém, chorou, dizendo: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntá-los como uma galinha junta seus pintainhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Ele chorou, falou: vou dar mais uma chance, será que eles vão realmente me ver como Messias? Ele entra lá e diz que olha tudo, porque se eles tivessem reconhecido, eles iam correndo, se prostrarem aos pés dele, e entregar o seu sacerdócio, a lei, falou: agora não precisamos de lei, nós não precisamos do nosso sacerdócio, porque chegou o sumo sacerdote verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Chegou o Messias que nós estávamos esperando, mas eles não fizeram isso, muito pelo contrário, rejeitaram. Mas ok, ele olha e vai no penúltimo lugar, Betânia. Amém ou não? Em Betânia, ele ressuscita Lázaro. Apesar que no livro de João está escrito de outra forma. Mas quando ele vai a Betânia, ele está a caminho de Jerusalém, porque logo em seguida ele entra em Jerusalém. Amém, amados? Amém. Ele vai lá e ressuscita Lázaro. Olha cada coisa, é unção, e aumentando sobre Jesus. Amém? 4 dias numa sepultura, ele manda tirar a pedra, ele clama o nome de Lázaro, vem para fora, ele vem para fora. Aleluia. Tremendo isso. E aí, ele chega em Jerusalém. E ele diz lá, antes, no caminho, quando ele resolveu ir, ele fala assim, versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muitos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no 3º dia. Ele diz assim: vou ressuscitar no 3º dia. Ele está falando de uma unção plena. Diga: unção plena. Unção plena. Porque quando você fala de glória de Deus, você está falando de unção. É coisa que vem do alto. Vem pelo Espírito Santo. Quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo, que tomou Jesus. Amém? Todo mundo sabe disso aqui. Amém, amados? Unção. A unção ressuscitou Jesus. Glória a Deus, a unção plena ressuscita Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles não olharam para aquilo último que ele tinha falado. Eu vou ressurgir o 3º dia. Não. Aí Pedro... E aqui que está a chave do negócio que eu vou falar para vocês. Pedro age carnalmente. Antes ele tinha sido usado pelo Pai. Jesus fala assim: realmente, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Ele recebe a revelação e fala quem é Jesus: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, o Cristo, amém? Quando ele fala Cristo, o Cristo significa o ungido, diga: o ungido. O ungido. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pá! Quando ele fala isso, Jesus então começa a falar da igreja. Muito bem, quem te revelou foi meu Pai. Sobre esta pedra, sobre esta revelação, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo mesmo, eu levantarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali era o momento dele citar a igreja, porque ele provocou isso, perguntando para eles quem ele era, para provocar uma decisão de ir para Jerusalém. E ali ele entendeu, então, a partir daquela declaração, que ele deveria ir para Jerusalém, conforme ele disse aqui. Mas, imediatamente,
Pedro é usado pela carne dele, pelo diabo. Ele fala uma coisa real, verdadeira, mas de repente ele se torna um carnal. E o diabo aproveita, imagina, mestre, ele vai até Jesus, repreende Jesus, imagina, mestre, que você vai deixar que isso te aconteça. Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. As coisas que são dos homens são carnais. Ele está falando de pessoas carnais ali, Jesus fala. Porque o alimento de serpente é o pó. E a nossa carne vem do pó. Mas Jesus está se referindo a pessoas carnais, que andam na carne e não no espírito. Que as atitudes são carnais, os pensamentos são carnais, as palavras são carnais, a maneira de viver é carnal. Então, ela está alimentando os demônios, alimentando a serpente. E ali, Pedro alimenta Satanás, porque ele abre a porta e fala uma besteira. E Jesus tem que repreender Satanás em Pedro. Estão entendendo? Amém. Ali ele age pela emoção, pelo emocional dele. Imagina, pensando que Jesus ia se sensibilizar com aquilo. Mas Jesus sabia o que ele tinha que fazer, ele tinha que ir para Jerusalém. Amém, amados? Então ele passa por tudo isso e chega lá em Betânia. Betânia era o último lugar antes de Jerusalém. Glória a Deus, vamos lá em Betânia? É o trajeto da unção. Amém? Mateus 26, a partir do 6. Eu estou dizendo tudo isso para você ser apaixonado pela unção de Deus. Pela verdadeira unção. Amém, amados? Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Interessante, Jesus foi na casa dele e não o curou. Ele continuou leproso, porque ele não creu quem era Jesus. E Jesus foi lá, hein? Foi lá jantar na casa dele, por incrível que pareça. Que talvez ele viesse a se converter. Ele não se converteu. Jesus sentou, provavelmente, ao lado dele, leproso. Ah, mas por que ele não estava numa aldeia de leprosos? Porque ele era um fariseu, ele tinha posses. Por isso que ele podia ficar ali, no meio do povo. Morar na cidade. Está entendendo? É isso. Mas ok. E ali naquele jantar, tinha os discípulos, tinha o Simão, deveria ter outras pessoas. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio, diga cheio. Cheio. Você precisa ser cheio. De precioso bálsamo que ele derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo, para que este desperdício? Carnais. Eles não sabiam, não imaginavam o que estava acontecendo ali. Esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Lógico. Tudo palavras de interesseiro. Eu falei hoje lá, eu vou falar aqui. Escute isso. Eu nunca vi tanta reunião ecumênica e política como tenho visto acontecer nesses últimos tempos em Barueri. Eu não vou dizer aonde, porque vocês já devem saber aonde. Que se reúnem muitos pastores, mas aquilo é um ecumenismo. É uma reunião política, para falar de política. Para cada um defender sua placa. E aí? Reuniões, muitas reuniões que estão acontecendo, com o objetivo de fazer reunião de comunhão, de pastores, vamos fazer unidade. Mas não é uma coisa movida pelo Espírito, é movida por interesse, é movida por política, e se torna um ecumenismo. Ah, mas pode perguntar o que é ecumenismo? O ecumenismo é reunião de várias religiões, de vários pensamentos. Está entendendo? Hã? Sim ou não? Está entendendo? Sim, é isso. Muito bem, ele está entendendo. Agora, ok, vem aqui, nós vamos continuar. Mas eu preciso dizer isso para você, Atos capítulo 4, versículo 31. Vamos ver o que não é ecumenismo, o que não é política, o que não é
Jogo de interesses. Amados, vai acontecer alguma coisa, não é possível. Eu estou com isso na minha cabeça. Vai acontecer alguma coisa, não é possível que Deus não faça. Não é possível que Deus não permita. Precisa haver uma sacudida. Verdadeiramente, ele crê. Está vendo? Versículo 32, vai. Bom, antes todos eles oraram e o chão tremeu. Amém? Versículo 32. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Ou que era um só coração e uma alma, era um só pensamento. Não tinha vários pensamentos reunidos, era um só pensamento. Porque é o que está dizendo aqui, amados. Era um só coração e a alma da multidão. Eles pensavam a mesma coisa, tudo era incomum para eles. Ninguém dizia que aquilo que eles tinham era deles mesmos, mas eles tinham a certeza, a convicção que era de Deus, e que Deus podia usar conforme Ele quisesse. Ou as coisas que você tem são de Deus ou não são. Mas são de Deus, amém, amado? Amém. Então era uma verdadeira comunhão. De fato, como tinha lá, aqui antes, perseverando unânimes, versículo 46 de Atos 2, todos os dias no templo e partindo pão em casa. Que comunhão é essa, amado? Será que vai voltar esse tempo? E todos os dias nós vamos cear? Ensina no Senhor. Todos os dias nós vamos estar em casa, depois no templo, vindo, não tem esse negócio, não vai na igreja, a gente vem ainda de domingo, está fazendo muito, pensa que está fazendo muita coisa. Ó, eu fui, viu, na igreja. Como é que está essa vida, Santo Deus Todo-Poderoso? Nós estamos nos tornando católicos romanos, porque nós vamos à missa, não vamos a um culto para sermos cheios do Espírito Santo, recebermos uma palavra profunda e sairmos cheios da unção, como lá eles saíam. Cada dia que eles iam num templo, havia coisa nova, havia coisa poderosa de Deus. Todos os dias andavam 6, 7, 8 quilômetros a pé, como os discípulos que estavam indo para Emaús, 6 quilômetros. E Jesus se pôs no meio deles, começou a conversar com ele. Não tinha importância que eles andavam. Eles não trabalhavam. Trabalhavam uma vírgula, lógico que trabalhavam. Como é que tinha isso? Porque era a vida deles. Mas apóstolo, não tinha televisão, não tinha rádio. Tudo bem. Não tinha. Não tinha as milhares de mídias que tem hoje, as redes sociais. Não tinha. Eu concordo. Rádio só veio a existir, a primeira voz humana que saiu nas ondas foi em 1906. Quem inventou o rádio foi o Marconi, não sei quem é Marconi. Em 1898, olha, ficou um bom tempo, hein? Por isso que agora é o abreviar dos tempos. O tempo está sendo abreviado. O tempo, principalmente a partir de 1947, a coisa explodiu. Explodiu. Aí, a partir de lá que vieram, em 1935, começaram a vir as aeronaves, os aviões, etc, etc, etc. E a coisa começou... Hoje, o que você vê? Tudo bem, você tem razão, você fala, mas não tinha mídia, não tinha nada disso, não tinha nem rádio, não tinha... Tinha correio que você escrevia, selava lá com o anel, mandava para o outro a cavalo, que demoraria, às vezes, 1 mês para chegar lá, a notícia. Tudo bem. Mas eu vou te falar uma coisa. A palavra não caiu em desuso. As coisas de Deus, elas não foram eliminadas. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será. A palavra de Deus é sempre atual. O Espírito Santo não mudou o pensamento dele. Ele é o próprio Deus. O Espírito Santo não pegou agora, tem todas as mídias, então eu vou mandar mídia para os meus servos. Não, ele está dentro de cada um, aquele que o ama. Ele está dentro de cada um, amados. Isso não mudou. Cadê a comunhão? Cadê a vontade desesperada de vir ouvir as palavras do Senhor? Que são mais puras do que o mais puro ouro de Ofir, como o salmista Davi falou lá atrás. Amados, olha aqui como eles eram. Por isso que, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos, Deus podia mandar, porque a unção que tinha ali atraía as pessoas. As pessoas, quando tocavam no ar, na atmosfera de Jerusalém, eram curadas.
porque a sombra de um homem curava as pessoas. Tem misericórdia mesmo, amados. Jesus está vindo. Todos os dias eu tenho deitado pensando nisso, acordado pensando nisso. Porque ele está mesmo. Quantos sonhos. A irmã aqui, quem é a irmã que teve um sonho? A Camila teve um sonho agora, semana passada. Que acontecia o arrebatamento, ela via um monte de roupas sem as pessoas nas ruas. Que as pessoas tinham ido, as roupas tinham ficado. Aí ela, eu estou contando, tudo bem, se permite? Ok, de repente ela se viu numa fila, como se estivesse entrando lá no lugar que tinha que entrar. E uma fila de pessoas, aí ela reconhece coxos, mancos, que tinham vivido aqui, estavam lá, não é isso? Pessoas que ela tinha conhecido aqui estavam lá. Estavam lá, num vale assim muito grande. Só que tinha que passar por um lugar muito estreito. E vinha uma voz falar, realmente a porta é estreita. A porta que dá para a perdição, que dá para o mundo é larga. Quantos que entram por ela? Quantos que estão aí nas igrejas e estão indo para a perdição? Amém? Então volta lá. Preciso terminar. Amém, amados? Então, ok. Mateus 26, Jesus chega lá. E acontece aquilo, a mulher derrama um vaso deste tamanho, cheio. Hoje eu derramei azeite sobre a cabeça do pastor lá, na unção apostólica. E não era muito, mas aquilo começou a verter, foi tanto óleo, que aí eu pegava o óleo dele e punha na cabeça da esposa, que é assim que se faz. Falei, nossa, imagina se fosse um vaso assim de alabastro. Alabastro é uma pedra, tá? É um vaso feito desta pedra, alabastro. É desse tamanho. Todo o vaso foi derrubado, foi derramado, não derrubado, foi derramado sobre Jesus. Ungiu-o todo. Ungiu-o todo. Totalmente. Por que afligir esta mulher? Ela praticou uma boa ação para a comida. Ela foi movida pelo Espírito. Diga, ser movido pelo Espírito. Sempre tereis os pobres convosco, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, diga, meu corpo. Meu corpo. Não foi sobre a cabeça, o corpo todo de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Devia ser um aroma, que coisa impressionante. Ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Ele não falou morte. Ele não falou, ela derramou esse azeite para a minha morte, mas para o meu sepultamento. A gente sabe muito bem que o corpo de Jesus ia ficar 3 dias numa sepultura. E aquele azeite que foi movido, foi uma revelação do Espírito que aquela mulher teve, foi algo preciso que aconteceu, porque o que é feito aqui é realizado lá. O que é feito aqui, dirigido pelo Espírito, acontece no espiritual. Amém, amados? Amém. Por que Jesus ia falar isso? Presta atenção, por que Jesus ia falar isso? Ela me ungiu para a sepultura. Porque a unção, porque quando ela teve o ato, no reino espiritual, foi derramada uma unção sobre o corpo de Jesus. Amém. Quando a gente unge uma pessoa que realmente é direcionado por Deus para você fazer isso, como hoje teve a unção apostólica, no reino espiritual, vem uma unção sobre ele. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O corpo de Jesus ia ficar lá e ele precisava estar ungido para que nenhum verme, nenhum micróbio, nenhum bicho atacasse o corpo de Jesus. Para que ele ficasse incorruptível. Não viesse corrupção. Sabe onde nós estamos chegando? A unção se torna uma pessoa incorruptível. Uma pessoa íntegra. Uma pessoa verdadeiramente temente.
que não vai fazer bobagem, não vai falar bobagem, que realmente vai ser usada por Deus em muitas coisas, porque ela vai estar ligada no Espírito Santo. Então, por causa daquela unção, o corpo de Jesus não foi corrompido. Alô? Alô? O que eu quero dizer com isso? Você está num mundo tenebroso ou não? Você está vendo as coisas que estão acontecendo? Os estupros, os abusos, a pedofilia, os assassinatos, as drogas, a violência, o álcool, a falsidade, a mentira, o engano, as traições, pai entregando filho, filho entregando pai, pai matando filho, filho matando pai, feminicídio agora é moda, feminicídio é moda. Os maridos estão matando as esposas, os namorados matando as namoradas. É uma coisa, é uma avalanche de coisas tenebrosas no mundo hoje. O mundo é corrompido e tenebroso. O mundo é como uma sepultura. Amém? Amém. Alô? O mundo é como uma sepultura. Se você está ungido, você vai entrar lá na sepultura e tirar muitas pessoas lá de dentro. Aleluia. Se você está na unção mesmo, você vai ter o impulso de Deus, o poder de Deus, para entrar lá no mundo, porque por isso que diz, como astros, por que ele diz, como astros no meio do mundo corrompido e tenebroso? Por que a palavra diz isso? Para os ungidos, porque astros, aquele que tem luz, aquele que está ungido, que nem as 5 virgens ungidas, elas tinham luz. Então, quando Jesus vem, as reconhece por causa da luz que está nelas, a unção que está nelas. Então, quando você é ungido, quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você entra lá no mundo, que é considerado uma sepultura, e arranca as pessoas que estão morrendo lá, arranca as pessoas que estão padecendo, que estão destroçadas, que estão rejeitadas e passando muitas coisas. Você arranca, porque a unção não vai permitir que o que tem no mundo te pegue. O que tem no mundo também te alcance. A corrupção que tem no mundo também venha a ser inferida na sua vida. Porque a unção não vai deixar que isso aconteça. Dê um aplauso a Jesus. Isso é verdade. O resto é conversa. Amém, amados? Amém. Fiquei de pé um pouquinho. Vou chamar o pastor Orlando aqui. Eu ouvi dizer que a pastora Roberta, que pregou de manhã, estava cheio aqui, né? Ela falou sobre uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Para acabarem as filas de oração. Porque é o seguinte, você pode orar. Eu oro por você. Mas isso não quer dizer que você não vai ter uma vida de oração, mas você tem oportunidade para isso. Ah, mas eu trabalho. Eu vou dizer, eu trabalho muito mais que você. Nós somos medir isso, mas não estamos aqui para medir isso. Porque você não sabe as coisas que me vêm em vários lugares do mundo. Ora porque eu estou, não sei o que, ora porque... Tem muita coisa acontecendo que vocês nem sabem. Então você precisa ter uma vida de oração. Amém? Ela pregou sobre isso. E agora, mediante isso, você precisa ter uma vida de unção. Você precisa ser ungido. Porque a palavra te esclarece muitas coisas. Quando está falando de Jesus, conforme ele ia em caminho da unção, porque ele ia ser glorificado. Aquilo abriu o caminho para ele ser glorificado. Quem o glorificou foi o Espírito Santo. Amém, amados? Amém. Aqueles homens e mulheres não saíram de Jerusalém antes de serem revestidos de poder. Serem revestidos pelo Espírito Santo. Então, vocês vão pregar.
Vocês vão pregar. Vocês vão pregar. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Vocês vão pregar no mundo inteiro. Mas precisam ser revestidos. Enquanto eles não foram revestidos, eles não puderam começar a pregar. Agora, você acha que Pedro ia pregar daquele jeito, sem o poder do Espírito Santo? Nunca. Nunca. Homem letrado, homem bronco, rude. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, não teve para ninguém. Ele pregou com uma propriedade, algo, nossa, a palavra fluiu, tocou em 3.000 pessoas que se converteram naquele dia. E a partir dali o mundo começou a mudar. O mundo passou a ser outro. Então, eu tenho certeza que tua vida pode ter um outro ênfase com a unção de Deus. Amém? Nós queremos te ungir. Quero ungir sua vida. Mas entenda que não é só uma marquinha de óleo. Você pode até depois limpar, não tem problema. Mas o que vale é o que está acontecendo no espiritual, o que nós estamos ligando aqui. Mas uma coisa, a responsabilidade de você buscar ou não é sua, não é minha. Eu estou aqui falando que Deus quer que eu diga. Mas lembre-se que eu falei, você caminha num mundo aí que não é brincadeira. E hoje o engano está cada vez mais sutil. Você pode ouvir um monte de palestras por aí. Hoje existem milhares de coaches. Pessoas que usam a palavra. Tudo bem, a palavra precisa ser dita mesmo. Ou por contenda ou não, ela precisa ser pregada. E Paulo falou assim, lá em 1 Coríntios 9,16, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. Mas eu quero que você pense muito, reflita nisso, amados. Porque eu não sei o que pode acontecer amanhã, mas se você tiver com uma unção, você vai ser visto por Jesus e não vai ser confundido. É o que a palavra fala, se você continuar lendo lá, 1 João capítulo 2, você vai ver lá escrito, para que naquele dia vocês não sejam confundidos, porque muita gente vai ser confundida e vai ficar. Vai pensar que está tudo bem, mas não vai estar bem. Eu quero que você seja ungido. Nós queremos que vocês sejam pessoas diferenciadas. Eu me alegro quando vem pessoas aqui dar testemunho. Olha, Deus curou, Deus abriu a porta, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas, queridos, muitas vezes só fica num testemunho. A pessoa às vezes recebe o que ela quer e depois vai se distanciando de Deus. Porque muita gente só está buscando aquilo que Deus pode dar. Não a unção de Deus. Não ser parecido com Cristo. Paulo disse que era parecido com Cristo. De coragem. Eu quero que você seja uma pessoa livre da corrupção desse mundo. Livre das coisas tenebrosas que estão acontecendo por aí, amados. Livre de assalto, livre de roubo, livre de engano, livre de maledicência, livre de julgamentos, livre de crítica, porque a pessoa que critica e julga, ela é corrupta. É uma pessoa que tem corrupção nela. É uma pessoa que não tem temor de Deus. Uma pessoa que vive segundo seus próprios pensamentos. Eu posso ter a minha opinião, lógico que pode. Mas o que não deve ser feito é ficar apontando o dedo e julgar as pessoas. Amados, como isso faz mal. Como isso fere os conceitos de Deus e entristece o Espírito Santo. Isso não é brincadeira. Eu te convido a congregar sempre, porque está chegando aquele dia. Amém? A palavra diz assim, Hebreus 10, 25, não deixando de congregar-nos. Quem disse que é errado congregar? Não preciso de congregar, não preciso ir na igreja. Quem disse isso? Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Ele disse isso há 2000 anos atrás, Paulo.
Mas admoestemo-nos uns aos outros. Vamos alertar, olha, vamos para a igreja. Vamos ouvir a palavra, vamos ser cheios de unção. E tanto mais, olha o que ele fala. Quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Está falando isso lá atrás. E agora, não está aproximando? Agora acho que já chegou. Já está aí. Eu tenho visto tantas pessoas que sonharam, e têm sonhado, que vem uma voz dizendo assim, não dá mais tempo, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Porque antes de vir o dilúvio, a arca ficou lá 7 dias. Sabia? 7 dias. 7 dias. Aí depois que Deus foi lá e fechou a porta. Por fora, né? Puf. Então, quando faltavam 7 dias, era assim, não tem mais tempo. Jesus falou que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Amados, eu quero que você seja uma pessoa bem-aventurada, livre, uma pessoa alegre por causa da unção de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Que você dê uma oferta ungida. Pronto. Eu vou te ungir. Nós vamos te ungir, mas que você dê uma oferta ungida para Deus. Que lhe custe. Você pode fazer um propósito hoje e dar algo que lhe custe. Eu não estou querendo te seduzir, não é essa a questão. Longe disso. Mas eu estou dizendo isso por causa da palavra. Por causa daquilo que você está ouvindo. E de repente, essa semana, Deus pode fazer coisas que você nem imagina. Quantas pessoas falam, eu vou receber para depois dar? Amados, Deus nem ouve um negócio desse. Deus nem ouve isso. Deus ouve o sacrifício. E aí, sabe o que Deus vai fazer? Vai te ungir para determinadas situações na sua vida. Amém? Traga a sua oferta. Nós vamos te ungir também. Meu coração Seu ungida, seu ungida, labraçoricano. Seu ungido em nome de Jesus. Seu ungido em nome de Jesus. Ser cheia do azeite. Ser ungido em nome de Jesus. Recanta labraço do botão. Aleluia. Ser ungido em nome de Jesus. Rebasta isso. Que ao meu ser ungido em nome de Jesus. Agora, hein? Lavassuriana, lavafada. Ser ungida do Senhor em nome de Jesus. Ser ungido em nome de Jesus. Agora. Ser ungido em nome de Jesus. Ei, ser ungido em nome de Jesus. Ser cheia, ser cheia, ser cheia, ser cheia. Ser cheia. Agora. É, papai. Ser cheia do Espírito. Ser cheio em nome de Jesus. Que a sua vida seja como luz. Labraçuricanta, receba.
recebe a minha. Ser cheio, ser ungido. Em nome de Jesus, aleluia. Eu te busco. Ser ungido em nome de Jesus. Ser ungido em nome de Jesus Cristo. Seja uma vida diferenciada. Ser ungido, seja a referência de Deus nessa terra. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Meu coração te anelo, te anelo, necessito de amor, É ungido em nome. Alaba, sorria, te anelo, Rabantraria da Bacarabache, Recantara Balaba, Dia, Babaia da Bacarabache. É ungido em nome de Jesus para essa caminhada. Aleluia, ser cheio, ser ungido em nome de Jesus. Rebanda da basura e canta la baché. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Tem alguém enfermo aí com alguma dor? Alguém que estava, né? Deus falou forte aqui. A unção curou, me libertou. Não está sentindo mais nada. Aplauda a Jesus. Aleluia. Hã? Dá o testemunho aqui. Glória a Deus. Há muito tempo só rapidinho, irmãos. É um testemunho maravilhoso, porque há muito tempo eu caí de 4 metros de altura com uma escada e fraturei meu calcanhar. Fiquei 1 ano e 2 meses, fiz uma cirurgia, fiquei 1 ano e 2 meses afastado dos serviços e de lá para cá sempre doeu. Sempre. Eu fui ortopedista, o médico falou para mim assim, olha, isso daí nunca mais vai sarar, tá? Daí você vai conviver, o que vai ter um alívio só, os remédios, passou vários tratamentos, e eu sempre, já fazer anos que eu tenho essa dor, né, desse calcânio. E eu estava na casa do apóstolo, fui lá fazer um serviço para ele, e de repente minha esposa comentou, né, alguma coisa, e ele falou, peraí, como assim? Não, vem aqui. E colocou a mão e orou. Querido, e eu sentia formigamentos e dores aqui nos tendões, né, aqui do lado. Depois daquele dia lá, nunca mais eu senti. Esses dias eu falei para minha esposa dormir em paz. Olha, foi coisa tremenda, porque o Senhor colocou as mãos e realmente houve a cura milagrosa em nome de Jesus. Com a glória e honra do Senhor Jesus. E nós estávamos lá no CQ, né? Com a Milena, né? A irmã Milena, nós estávamos no CQ, queridos. E de repente ela ministrou lá o curso, lá, né? A orientação, que vai ter um curso maravilhoso lá. E olha, pasmem, eu acho que esse é o maior testemunho. Eu gosto de dar esse testemunho, porque no final da palestra que ela deu, no final, a funcionária dela, Nath, né? Nath, ela estava com os problemas também ali no corpo, né? Que estava com problema, e o Sandro me chamou para orar por ela, né? E eu fui lá orar, e de repente Deus me levou a falar do Evangelho, a falar da salvação para ela, a falar que Jesus salva, que Jesus cura. Enfim, eu comecei a ministrar ela e levar ela ao entendimento do que é aceitar Jesus.
E naquele momento eu fiz a pergunta para ela: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, entregar teus caminhos a Ele? Ela levantou a mão chorando, querido, copiosamente chorando. Ela falou: eu quero esse Jesus, eu quero aceitar Jesus. E ali nós oramos por ela, oramos pela enfermidade, e o Senhor tocou nela de uma forma esplendorosa, querido, de uma forma maravilhosa. E pasmem vocês, ali, querido, uma das coisas que me chamou a atenção, Sandro, me chamou a atenção, do lado é um centro espírita. Do lado é um centro espírita, ali é um lugar que uma senhora que está ali, ela é envolvida com o espiritismo, em um lugar improvável, em um lugar em que Satanás acha que é dele. E ali, querido, a igreja, nós como igreja estávamos ali, determinando salvação ali. E houve a salvação, e houve o aceite dessa pessoa, dessa menina, que ela entregou completamente a vida dela a Jesus Cristo. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena fazer parte deste ministério, e pode dar uma salva de palmas para Jesus maravilhosamente. Amém. É diferente você ir para as nações sem os sinais te seguirem, do que os sinais te seguirem. Amém? Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Então, eu sei que muitos têm chamado aí, dentro do ministério, para ir às nações, mas é diferente você ir cheio do Espírito Santo do que não ser cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Porque isso faz muita diferença. Muita diferença. Sempre eu vejo muitos milagres acontecerem, pessoas se converterem. Por causa da unção. Unção realmente faz a diferença. É o que você ouviu hoje. Quanto mais você buscar, mais cheio do Espírito Santo você vai estar. E mais diferença você vai fazer, porque isso é necessário. Amém? Jesus pode voltar amanhã. E nós estamos vivendo meses críticos, hein? Críticos para a reconstrução do terceiro templo. Os sinais estão muito fortes da vinda de Jesus. Nós estamos já no 71º ano da geração da figueira. Tem um acordo de paz que vão fazer aí. Teve eleições agora em Israel, e de novo Netanyahu foi eleito como primeiro-ministro. Já é a 5ª vez que ele é eleito. Foi o que mais permaneceu no cargo. E naquele código da Bíblia, realmente, está lá que ele seria o último ministro. E que ele ia cair no campo de batalha. Você vai surgir alguma coisa aí, vai surgir alguma coisa. É impossível que não surja, devido aos sinais que Jesus mesmo falou que aconteceriam. Eu estou falando o que a palavra diz, não o que a palavra não diz. Porque a palavra diz sobre todos esses sinais. Sinais na Lua. Você quer o maior sinal que está vendo agora? Eles estão mandando um satélite. O que é um satélite? Um satélite para a Lua com a Bíblia. O Israel que está mandando. Então, lógico, eles não estão mandando o Novo Testamento, mas está lá todo o Antigo Testamento que está nesse dispositivo que eles estão enviando para a Lua. Não sei se já enviaram, eu vou enviar agora esses dias. É uma sonda, né? Fracassou? Então. Mas veja bem, os sinais, a maioria dos sinais já aconteceram. Então vamos ser ungidos. Amém? Amém. Cheios do Espírito Santo. Tem mais alguém que está com dor, ou estava, ou não está? Ou estava depois do... Você estava ou está? Eu repreendo toda inflamação de nervo ciático. Se está havendo algum problema na coluna, que está pensando no teu nervo ciático, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo tipo, toda artrose, toda lesão, toda dor, todo mal, pode se retirar daí agora. Eu estou ordenando em nome de Jesus. Espírito Santo. Unge. Agora sim. Unja ele. Derrama a tua unção, Senhor. Derrama a tua unção, Espírito Santo. Tua unção nos guarda. A tua unção cura. A tua unção liberta.
Agora envolva todo esse nervo na tua presença, na tua unção, Espírito Santo. E toda a coluna vertebral, da primeira à última vértebra. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Põe a mão. Zerado. Ele é tranquilo, assim mesmo ele falou, tá zerado, tá zerado. Amém. Aleluia. Estão percebendo, né? Que Deus está derramando unção. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Que a unção que faz a diferença possa lhe trazer essa semana muitas experiências. Em cada área. Na área que você trabalha, onde você mora, onde você tem que ir, na tua escola, faculdade, onde quer que seja. Você tem experiências. E se você se encontrar com alguém que está oprimido, que está o enfermo, coloca a tua mão, ora e fala, posso fazer uma oração por você? E você ora, e a oração vai ser guiada pelo Espírito Santo, e a própria oração poderá salvar. Uma oração pode salvar um enfermo. Amém, amados? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja intensa na sua vida, até a volta muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.